Fala galera, beleza? Tranquilo? Espero que esteja tudo em ordem com vocês, tudo em ordem, tudo certinho, tudo mil maravilhas aí. Bom, o que nós iremos abordar hoje, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Estado, do poder do Estado, um pouquinho da política ali, tá? Que é muito bacana, muito relevante, tá? Mas antes, né? Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal, fique tranquilo que você caiu num território certo, território do conhecimento, onde nós abordamos todos os fenômenos sociais. Aliás, o nosso canal é o AR Fenômenos Sociais e aqui nós trabalhamos todos os aspectos mundiais, inclusive do nosso país mesmo, né? E que nosso país tem muita coisa que acabou ocorrendo, né? Então assim, fiquem tranquilos que você está no lugar certo, beleza? Quem já me conhece, né? Curta o nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, compartilha galera, compartilha para que possamos levar esse vídeo cada vez mais para mais pessoas. Vou compartilhar com meu tio, com meu primo, com minha prima, com meu vizinho, vamos compartilhar com meu professor, compartilhe esse vídeo, beleza? E olha lá pessoal, anteriormente, né, aqui é uma série pessoal, aqui é uma série, você viu na capa lá que eu fiz para vocês, aqui é uma série que nós trabalhamos alguns temas anteriores com maior reincidência que possa cair, né, no Enem. E quais são os temas? Cultura, poxa vida, se você falar que não cai em cultura, cultura cai, né, despenca na prova do Enem, né? E também falei um pouquinho da Revolução Industrial, tá? Falei um pouquinho dos movimentos sociais, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre poder, né? Estado aqui, que é bem relevante, política também, né? Isso é muito importante, ter um pouco de compreensão. E eu não tenho dúvida nenhuma que nossos temas aqui trabalhados vai contribuir demais mesmo para a questão da redação do Enem. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos comigo com muita calma, muita tranquilidade, vamos agregar valores? Vamos lá, pessoal. Olha o que ele fala aqui, ó. Política, tá, gente? Então vamos começar aqui por política, tá? Então eu trouxe para vocês algumas setinhas aqui, né? E alguns informes a respeito aqui, né? Algo que tem a ver com a organização, pessoal, direta e, né, administração das nações ou Estado. Então a política tem de fato esse quesito, né, essas características de organização, de administração. Agora cabe saber qual dos órgãos o professor que vai administrar. E aí eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, aí muita calma nessa hora, tá? Vocês vão gostar sim. Olha o que ele fala aqui, ó. Para que serve? Né? Então, assim, tudo bem. Então, política é uma questão de organização, né? direta, né? E administração das nações e do Estado. Mas para que serve fazer isso, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Esses têm a oportunidade de representar a população, bem como o gerenciar, né, os negócios públicos, mas jamais monopolizar o fazer, né, da política. Fazer, que significa ou deveria ficar a cargo de todos os integrantes da comunidade, do município, da unidade e do Estado. Então ele fala nesse sentido aqui, né, do monopólio, de monopolizar, né, do fazer. Então ele delega algumas funções aí envolvendo a própria comunidade mesmo, tá? Então o que quer dizer com isso, né, pessoal? Ele quer dizer que o Estado tem a função de gerenciar. Então tem que ter uma coisa na cabeça. O Estado é uma empresa, tá? Como se fosse uma empresa pública, tá? Então assim, é muito legal eu trazer isso para vocês, eu sempre trago essa reflexão que muitas pessoas acham que, mas o Estado, né, só vamos candidatar para vereador lá, porque eu vou gerenciar, vai ser uma coisa muito fácil, tá? Gente, se você não tiver o espírito de liderança, se você não tiver, né, esse espírito dentro de si, né, se você não tiver uma liderança por si só, não saber gerenciar, não tiver aquele espírito, não adianta. Então eu tenho muito respeito, eu acho que democracia é linda sim, mas devia ter alguns critérios para selecionar essas pessoas que vão tomar posse, né, que vão representar a população. Porque eu vejo muitas situações, aí deixo em comentários, inclusive, quem concorda, quem discorda, mas eu vejo muitas situações, às vezes, a pessoa que vende, vamos supor, uma verdura lá, vende a couve, né, corta o cabelo, cabeleireiro, e aí se candidata para vereador, começa a ser vereador, mas veja, o que ele compreende disso aí, né? Eu acho que assim, mas o cara é gente boa, tal, professor tal, mas assim, não vamos confundir que existe uma grande diferença entre pessoa ser simpática, certo?
de ter competência, tá? Simpatia e competência são duas coisas diferentes, né? Então assim, o cara é legal, mas será que ele vai saber gerenciar? Tem esse espírito, tem essas características? Então assim, é muito fundamental isso aí, essa responsabilidade para representar o povo, tá? Então ele delega nesse sentido. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Qual a sua importância? Olha só. A política como instrumento de valorização da cidadania. Mesmo porque a política defende, né, pessoal, os direitos do cidadão, tá? Então, se tem a política ali, ela deveria, né, pelo menos, o que acontece? Defender os direitos, né, os princípios básicos, né, necessidades básicas, condições básicas daquela sociedade, daquela coletividade, né? Então, assim, visa a cidadania, os direitos básicos de um ser humano. Então, ele fala aqui, ó, com o recrudescimento de ações violentas como forma de se resolver conflitos, como o período em que vivemos, né, atualmente, torna-se evidente a importância do uso da diplomacia e da política como arma eficaz de resoluções dos problemas da sociedade. O que quer dizer com isso? Que o Estado ele tem a função de, diante de conflitos que acaba gerando dentro da sociedade, ele tem que ter o dever de gerenciar, né? Então, de que forma poderíamos gerenciar? Mas existem conflitos? Claro que existe, na sociedade existem e muitos conflitos. E qual que seria o órgão, né? Eu vou explicar para vocês, mas seria o órgão do Poder Judiciário, diante certo conflito de interesses. Vamos ter que resolver isso aí através das vias administrativas, se não for possível, vamos resolver, né, através do Poder Judiciário, tá bom? O que mais ele fala aqui, pessoal? O que é política e Estado? Olha que interessante, o Estado é estruturado política, tá? Social e juridicamente. Então você veja que quando se fala, né, do Estado, é uma estrutura política, onde tem a questão social, juridicamente, tá? Ocupa um território definido, onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita, de onde também surge a legitimação de sua atuação e existência. É dirigido por um governo que possui soberania determinado tanto interna como externa. Volta aqui, ó. O que quer dizer aqui, ó? Que o Estado ele tem que ter algumas características e geralmente ele tem uma constituição já pré-existente ali, tá? Então tem que ter para quê que é isso aí? Para que o Estado caminhe não de forma autoritarista, né? Não ditatorial, tá? Mas é que ele siga embasado, fundamentado em legislação. E o que seria isso aí na verdade? Nada mais, nada menos do que uma Constituição. Se você for analisar no nosso país, temos o quê? A Constituição de 1988, certo? Constituição cidadã, inclusive, que visa muito o direito, né? Pelo menos, né? De uma forma, né? Teoricamente ali, mas eu acredito muito na Constituição, uma Constituição muito bem escrita, inclusive, tá? Então ela tem essa Constituição para até mesmo para controlar um pouco, né, o poder das pessoas que estão gerenciando a política, tá? E aí ele fala mais umas coisinhas bem importantes, que ele fala que tem que ter, né, esse Estado tem que ter um território, tá? E o que é esse território? Eu vou explicar para vocês, que parece uma coisa tão simplista, né? Mas tem algumas características quando se fala em território, tá? Tem que ter soberania. Então assim, o que é soberania? É o nosso país não ficar a dependência de outro país. Por exemplo, o outro país começar a ditar as regras dentro do nosso país. Nós temos que ter soberania. Então essa soberania é muito interessante porque ela tem que ser reconhecida tanto do âmbito interno do país, do nosso estado Brasil, quanto no mundo externo também, tá? Então os outros estados, outros países têm que reconhecer o nosso país como soberano, tá? Você veja a Palestina mesmo, a Palestina tem essa grande questão, essa guerra civil lá dentro, onde alguma parte reconhece, outra não, né? Então assim, alguns países para fora não reconhecem, então tem esse conflito até hoje, se não me fala a memória, mas até hoje existe essa questão. Então assim, o país tem que ter a sua soberania, o território, certo? E reconhecimento tanto interno quanto externo, tá? Ponto externo, tem muitas coisas interessantes. O que mais ele fala aqui, pessoal? Pessoal, o que é política na sociologia? Olha só, sociologia política é o ramo da sociologia que reflete sobre o poder, o Estado e o dever político.
é o estudo das bases sociais da política. A sociologia ajuda a entender a política em si. Esta deriva do grego política. Então, pessoal, a sociologia sempre busca trabalhar compreensão, refletir criticamente, né, as relações sociais. Então, esses fenômenos sociais, a sociologia vem para tirar você desse senso comum, né, que é tirar o bumbum da cadeira, vamos dizer assim, e você fala assim, não, eu tenho que buscar mais informações, eu tenho que ser curioso, investigar, né, ter um conceito mais empírico, mais estudado, mais aprofundado. E onde você encontra isso? Na sociologia. A sociologia, ele visa isso mesmo, que você tenha uma reflexão, então que você tenha um olhar científico, não um olhar do senso comum, certo, galera? Beleza? Maravilha! Ó, vamos para o próximo então, para que vocês possam compreender um pouquinho mais quando fala que o governo, né, ele governa para cidadão, para que as pessoas possam gozar dos direitos como cidadão. Vamos lá, o que seria isso aí? Olha só, o cidadão, né, é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de um estado. Aí eu trouxe para vocês um vídeo já falando sobre a questão dos direitos civis, políticos, né, de um estado aí, e aqui eu trouxe algumas imagens para que possa refletir um pouco o que eu estou falando, né, e ficar uma coisa mais clara. Então, por que coloquei cidadão? Porque vem primeiramente cidadão, não tem como falar em cidadania se não houver o cidadão, certo? Você pode falar em cidadão, tá? Olha para mim aqui, ó. Eu posso falar para vocês que existe cidadão, mas não existe cidadania. Mas eu não posso falar que existe cidadania se não houver um cidadão, tá? Como assim? Eu por exemplo, sou, né, professor e haverá uma greve, tá? Então, assim, eu sou cidadão brasileiro e como vai ocorrer essa greve, eu vou participar dessa greve, eu vou reivindicar meus direitos. Sou um cidadão exercendo a minha cidadania. Agora eu posso, de repente, ser o cidadão, certo? Professor, e nessa greve eu me omiti e não participar, não estou exercendo a minha cidadania. Poderia dizer que sim também, porque o direito de opinar se eu quero ou não, né? O direito, né? Que eu tenho isso aí constitucional, inclusive, mas é nesse sentido, tá? O que mais ele fala aqui, ó? Cidadania, direitos civis, políticos, sociais e humanos. Olha só, eu trouxe 3 exemplos de cada um para que você possa ter uma reflexão melhor. Os direitos civis, eu trago aí, né, aquela corrente estourada, né? O que é? Rompeu essa corrente, que significa a liberdade, tá? A liberdade, tá? Muito bacana aí, parece uma coisa ser muito simplista, mas é uma coisa que foi conquistada, né? E isso aí tem um grande significado. Eu não consigo enxergar vida, né? Eu sempre falo isso aí, não consigo enxergar vida, não consigo enxergar sentido algum se não ocorrer a liberdade, se não tiver a liberdade. Não há vida sem liberdade. Tá? O que mais aqui, ó? A questão do direito de ir e vir, tá? Outro direito adquirido também, né? São direitos intrínsecos, ou seja, sem eles não se fala, né? Em vida, em existência. Então é aquela coisa que nasce com o ser humano já, como fala intrínseco, tá? E também, outra questão também que é muito bacana, eu coloquei para vocês, veja aí no quadrinho, dá para ver ele muito bem, tamanho pequeno, mas ele fala de engenharia, medicina, história, enfim, diversas profissões. O que quer dizer com isso? Que vocês têm o direito, né, dentro dos direitos civis, o direito de escolha do trabalho, né? Nossa, mas que loucura, né? Mas é o direito de você poder escolher um trabalho, desde, claro, que esse trabalho seja lícito, né? Ah, eu quero trabalhar, por exemplo, em algum ato que vai contra a legislação, aí eu tenho esse direito de escolher? Não, tá? Não tem esse direito aí, porque o que acontece? Se você escolher, você vai vai sofrer alguma sanção, alguma punição que está contrariando a legislação aí em algo que é ilícito, tá? O que mais aqui, pessoal? Direitos políticos, olha só, isso aqui é bem bacana também. Direitos políticos eu trago para vocês a urna aí, né, que é o direito de eleição, tá? Muito bacana aí. Tá? Então, assim, direito de você votar em alguém, né? Ah, passou as eleições, vou votar. Esse direito é um cidadão que está exercendo a sua cidadania. Quando você vai votar, você está exercendo a sua cidadania, tá? O direito de manifesto também aqui, ó, né? Um manifesto aqui contra alguma ideologia política, manifesto contra a violência, mas nesse sentido, tá? Dentro da questão do quesito de direitos políticos, tá? Então você pode, vamos tirar
o atual presidente, vamos tirar, enfim, essas manifestações aí, tá? E aqui eu trago para vocês diversos, tentei pegar o máximo aqui, se eu não consegui colocar todos eu peço desculpa, mas diversas siglas, tá? De partidos políticos, um dos mais conhecidos, o PMDB, tá? O PT também, né? Tem o PSDB também, né? O Tucano ali. Então, assim, os principais ali, né? Agora o Verde também está ficando muito conhecido também, né? O Partido Verde. Então, assim, o PSC, né? Esses são alguns partidos. O que eu quero dizer com isso? Esse direito político te dá o direito de você se afiliar a alguns partidos políticos, tá? Então tem um partido novo também, eu não coloquei, mas tem um partido novo, né? Que é novo, inclusive, também. Você pode se afiliar. Então, aonde que está esse direito, né? O direito político, beleza? O que mais? Direitos sociais, tão importante, que visa as necessidades básicas, mas que às vezes não são asseguradas, né? Loucura, loucura, professor. Exatamente, mas é fato. Então eu trouxe para você direito à alimentação. Quando você vai na escola e tem aquele prato de alimentação, tá? Não é que o Estado está sendo bonzinho, é um dever do Estado, tá? O que nós pagamos através dos tributos. A questão da habitação, o Estado tem que dar casa? Não, mas ele tem que facilitar os meios para que você consiga conquistar, né, a sua casa. E como que ele faz isso aí, né, gente? Vocês ouviram falar muito da Minha Casa Minha Vida. Então ele dá um subsídio para que vocês possam ter um acesso à moradia, tá? Então, as parcelas, inclusive, são menores, né? Outros direitos aqui que é muito importante, sociais, o direito à saúde, à segurança, né? Então, é no seu mínimo existencial, tá? Então, tem que ter, às vezes não tem nenhum mínimo, né, essencial. E direitos humanos, ele é muito, mas muito amplo mesmo, tá? E aqui eu coloquei um pouquinho aqui, para ilustrar os principais aqui, tem muitas coisas, direitos humanos protegem muitas coisas, mas, por exemplo, aqui o direito à vida, né? Muito louco aqui a foto, né? Muito fofo ficou. Então, o direito à vida, tá? A desigualdade, né, de gênero também, tá? E a questão, a última foto aqui, sobre a etnia, tá? Então, eu trouxe para vocês aí um pouquinho, tá? Do que representa os direitos civis, direitos políticos, sociais e humanos, de uma forma que você possa compreender e lembrar na prova. Não parece, mas com essas características simplistas, você consegue desenvolver uma redação bem bacana, falando um pouquinho sobre esses direitos no mínimo existencial, né? Mínimo existencial, beleza, pessoal? O que mais eu posso trazer para vocês para contribuir nessa nossa aula? E deixa o seu like aí, não se esqueça, né? Coloca o dedão no seu like, né? E dê o seu like lá, se inscreva no nosso canal, beleza, pessoal? Vamos que vamos, ter mais coisas para vocês. Olha que ele fala aqui, ó, conceito de Estado, tá? Tomar uma aguinha aqui. O conceito de Estado, olha o que ele fala aqui, pessoal, e seus elementos constitutivos. Organização do Estado na Constituição do Brasil, aquele específico do Brasil, é o termo referente a um conjunto de dispositivos contidos na Constituição Brasileira de 1988, destinado a determinar a organização política administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente da federação, seja esses entes, galera, da União, né, de todo o território, né, brasileiro, seja ele do estado. Então depende do estado que você tá aí, o estado da Bahia, né, o estado do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, de Minas Gerais, Distrito Federal, tá, e os municípios. Além disso, tratam das situações excepcionais de intervenção, ou seja, quando o Estado intervém, né, tem o seu dedo da federação em algum estado. Nos entes federativos, versam sobre administração pública e servidores públicos, militares e civis, e também das regiões dos países e sua integração geográfica, econômica e social. Galera, tem muita coisa aí, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como se fala nesse sentido, tá? Quando eu estou me referindo aos elementos constitutivos aqui, tá? Então ele fala um pouquinho da União, do Estado, né? E ele fala como é administrado isso aí. Então como que é administrado? Para administrar nós temos que ter um documento, então nós temos a Constituição. E a Constituição vai dizer qual é o poder de
tal, o que é território, né? O que enfim, Estado, tudo vai ter uma definição certinha, como que vai ser dividido esses órgãos. E olha que eu trago para vocês, que bacana, que interessante, galera. Elementos constitucional. Então, o que seriam esses elementos constitucionais, tá, pessoal? Olha só, costuma-se defini-lo como a nação politicamente organizada. O Estado é uma forma não primitiva de governo, o meio de governar sociedades, devendo ser compreendida em um termo de território, população e governo. O território e a população são anteriores ao Estado e o governo é o próprio Estado. Mas espera aí, o que seria essa população? Vamos por parte aqui, ó. Olha o que ele fala. A população é todas as pessoas residentes dentro do território estatal, ou todas as pessoas presentes no território do estado. Volta aqui para mim aqui, ó. Galera, então quer dizer o quê? Que todas as pessoas, se vier um viajante aqui dentro do nosso país, ele é população, ele vai entrar dentro dos... Mas como assim, pessoal? Vai influenciar uma pessoa? Mas se de repente um estado, né, um país vizinho, passa uma situação econômica muito, ou política, de forma política muito grave, e começa a ter uma imigração grande no país, a população pode ser alterada? Pode ser alterada, certo? Então essas pessoas vão entrar no nosso país e vai ser considerado população? Vai. Mas olha só a diferença. Povo, tá? Então o povo, em sentido democrático, pressupõe a totalidade dos que possuem o status da nacionalidade, os quais devem agir consciente de sua cidadania ativa, segundo ideias, interesses e representações de natureza política. Veja, o povo ele tem uma característica totalmente diferente. Não é a mesma que a população. Então o povo, eu posso dizer para vocês que são aquelas pessoas que vão na urna votar, que vai participar das manifestações, que podem reivindicar os seus direitos como cidadão, tá? Para que fique um pouco mais claro aí. Então você veja a diferença que existe aí do povo, por isso que fala, né? Alguns políticos falam, né? O povo brasileiro, né? Porque ele quer atingir aquelas pessoas ali, certo? Olha só que interessante aqui, pessoal, o território. O que parece tão simplista, mas é importante vocês compreender. Quando a gente fala de território, aqui eu poderia me estender demais mesmo. Quando eu falo em espaço aéreo aqui, é um território, tá? Então, navios e aviões, coloquei uma setinha no avião ali, né? O solo em amarelo, tá? O subsolo em rosa. E a questão aqui do mar, né? 22,2 quilômetros de defesa e mar dentro, 370 quilômetros de exploração. Deixa eu entender uma coisinha para vocês aqui, pessoal. Vocês têm que ter em mente, quando eu falo em território, ele é muito amplo. Você pode pensar, mas qual que é a relevância, professor? Se estiver passando um avião dentro do espaço aéreo brasileiro e cometer um assassinato lá dentro, né? Ou um nascimento de uma criança, qual território ela vai estar? Qual a nacionalidade dessa criança? E se matou alguém, qual é a legislação que irá responder? Parece ser simples, mas como é que fica uma situação dessa? Então responde pela nossa legislação, quando está dentro do nosso território aéreo. Então, por isso que é muito importante compreender. E outras questões também que eu não coloquei aqui, mas a questão das embaixadas também é território nosso, tá? A não ser que o país fale assim, não quero mais nenhuma embaixada aqui, tá? Daí tem que ir na diplomacia, tira a nossa embaixada dos Estados Unidos e nós tiramos a deles também aqui, então acontece isso aí, né? Então as embaixadas também é território sagrado do Estado, uma vez que você violar, é como se você estivesse violando a própria nação, de tão relevante que é. Então existe de fato um respeito muito grande nas embaixadas. Inclusive, se você está sendo foragido e a pessoa cai dentro de uma embaixada, né, entra na embaixada, a polícia não pode fazer nada, mesmo que tenha uma linha que o separa apenas, não pode pôr a mão porque ali é território de outro país. Então, isso também é território embaixada, tá? E ficar ciente então aqui, ó, que eu acho bem interessante trazer para vocês, que as defesas, então a Marinha defende o território brasileiro até 22 quilômetros de mar dentro, tá? E 370 quilômetros para exploração do pré-sal, petróleo, nesse sentido.
tá? E ele fala aqui, né, o que é esse Estado? Olha só aqui, ó, uma instituição organizada política, social e juridicamente ocupada um território definido, tá? Não tem que falar assim, é Estado, mas tem um território, não tem, né? Parece que não é um exemplo. Na maioria das vezes, sua lei maior é uma Constituição escrita, maioria das vezes, tá? Ah, mas isso é regra? Não que seria regra, tem alguns países, pode-se dizer que não tem, né? Então por isso que fala a maioria dos estados são uma Constituição. E como que é essa organização, né, pessoal? É importante entender como que é essa organização interna, né? Vamos lá então, olha só, governo, tá? Governo aqui, ó, é o poder, olha só, eu trouxe para vocês entender que dentro do governo existe uma repartição. Ah, pessoal, então é dividido? Não, o governo é uno, o poder é uno e indivisível, não pode ser dividido. Ele é separado em órgãos para melhor administração. É o poder, por exemplo, aqui eu pego o primeiro, é o poder do Estado, dividido em funções, geralmente representadas pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que é o nosso caso. Vamos pegar e entender um pouquinho mais o Poder Executivo. Executivo hoje é a esfera, né, suprema, né, ou seja, maior, em que tem a parte de administração. Então, quem hoje, atualmente, o presidente ou a presidenta, né, que é o poder maior. Então, olha só que ele fala aqui, ó, a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. No Brasil, país que adota o regime presidencialista, o líder do poder executivo é o presidente da República, que tem o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Volta para mim aqui, ó. Quando ele fala nessa questão presidencialista, é importante você entender que dentro da República existe o presidencialista e o parlamentarista, tá? É importante você entender isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse sentido, tá? Dentro do poder legislativo aqui, do poder executivo, tá? Nós temos aqui, ele representa como chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado, então vamos lá, vou pegar minha taça e vou entregar a taça para o campeão, por exemplo, da Copa do Mundo no meu país. Então eu vou entregar essa taça, eu presidente, vou estar representando o Estado. Então eu sou uma figura representativa, tá? Isso que é a questão chefe de Estado. E chefe de governo que tem a influência na política, tá? Tem um dedinho na política também. Que nem, por exemplo, o Poder Executivo, ele tem algumas medidas provisórias, né? Que tem um impacto muito grande aí, tá? Então ele tem uma atuação, ele tem o direito do veto, né? Total, parcial, né? Ou desculpa, o veto total, parcial, mas assim, o veto no caso total, parcial ou sancionar totalmente ou parcialmente, beleza? Então ele tem esse poder aí, que é a questão que lhe dá esse poder dentro do executivo, que se fala, né, no poder aqui no Estado, né, da questão do governo, tá? O que mais ele fala, pessoal? Então, além de falar para vocês do poder executivo, que como chefe de Estado e o chefe de governo, de sancionar e vetar, eu vou trazer para vocês também outra que é muito interessante, que é o poder legislativo, né? Que são as duas torres com os dois pratos ali. No âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e do Senado. A Câmara fica os deputados federais e no Senado, tá, os senadores, tá? Então eu trago para vocês aqui duas situações aqui, tá, do poder executivo e agora o poder legislativo aí. Então, quem cria as leis, vamos dizer, né? Essa nomenclatura tão simplista, né? Quem cria, né, em regra, é sim, tá? Dá início dentro da Câmara dos Deputados ali, né? Então, dentro do Congresso, tá? Nacional que cria essas leis. Tá, e o outro órgão é o Poder Judiciário. Olha o que ele fala. É composto por juízes, desembargadores e ministros, né, de acordo com a instância em que atuam, todos denominados de magistrados, administração da justiça. Então ali, quando você descumpre a lei, você infringe a legislação,
é ali que você vai ser julgado, tá? Então assim, não pode confundir que às vezes tem um impeachment, alguma coisa do tipo, e o julgamento não se dá início lá, dá início dentro do Congresso. Então tem algumas particularidades aí mais aprofundadas, mas via de regra geral é nesse sentido. O Poder Executivo é a parte de administração do país, na esfera suprema, né? Onde o presidente vai organizar certinho como que vai ser distribuído as rendas, tem a lei orçamentária, né? Nesse sentido, nós temos para criar a lei. A sociedade precisa de uma lei, né? Então, onde vai criar? Dentro do Congresso, tá? Então, o Congresso tem essa função de criar as suas leis, tá? Então, dentro do Congresso Nacional vai ter duas casas, que é o Senado e a Casa dos Deputados, tá? Representando o povo e o seu estado, tá? E tem no Poder Judiciário a questão, né, de gerenciar os conflitos em sociedade. Geralmente no Supremo Tribunal leva questões que vêm a ferir a Constituição. Casos mais graves, vamos assim dizer, tá? São alguns casos mais graves. Vamos lá então, pessoal, continuando aqui que tem mais coisas interessantes para vocês aqui. Vou tomar minha aguinha, tô com uma sede que nossa, viu? Bom, aqui é o nosso último slide aqui, já estou finalizando já, né? Meia hora de vídeo aí, vamos lá. Mas é importante, ó, formas de governo. Então nós temos que ter noção que nós temos duas formas de governo aqui. Eu trouxe para vocês dois extremos: monarquia e república. Vou falar um pouquinho sobre a monarquia, tá? Então a monarquia eu coloquei aqui, pessoal, olha só, ó. Presta atenção, muito interessante. Aqui eu vou contar uma historinha, eu até peço perdão aí. Nossa, se o professor de história ouvir essas coisas assim, meu Deus do céu, né? Tô assassinando a história. Vamos lá. Mas aqui ele fala que Dom Pedro II é monarquia. Por que ele traga a monarquia, né? Dom Pedro II, imperador, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais essa história. Bom, então existia o pai dele, Dom Pedro I, né? Que governou, teve a sua independência aí de 1822 a 1831, certo? Que vocês já têm conhecido nas aulas de história. E o que acontece? Esse papaizão aí, Dom Pedro I, precisou voltar para Portugal justamente para reivindicar o seu trono lá em Portugal, que até então a sua filha, porque acho que por questão administrativa mesmo, ele precisou fazer isso aí, ele não estava dando conta de gerenciar tanto o Brasil quanto Portugal, ele preferiu e deixou aqui, né, deixou um garoto, né, que é o Dom Pedro II com 6 anos de idade, aí, inclusive, tá? E esse garoto ficou aqui com os seus tutores, né? Só que não ficou um garoto jogado aí, né, no Brasil. Então ele ficou órfão com seus 6 anos, mas não ficou jogado. Ele teve seus tutores aqui no Brasil, em que inclusive teve uma atenção muito grande, tá, pessoal? Muito grande mesmo. Ele, inclusive, teve um ensinamento muito grande, tanto na questão de conhecimentos gerais da cultura brasileira, mas também teve um conhecimento e um cuidado até na sua alimentação, exercício físico. Então ele foi uma pessoa muito bem instruída, tá? Mas aconteceu o seguinte, houve um conflito, tá? E naquele momento tinha uma Constituição de 1824, tá? Em que determinava que a pessoa maior era a pessoa com 21 anos, tá? Então a maioridade era com 21 anos. Então houve um ato adicional, vamos dizer, que reduziu de 21 para 18, mas mesmo assim naquela crise interna, né, o Dom Pedro II tinha seus 14 anos, né? Então assim, precisava tomar posse, né, como imperador. E o que acontece, né? Houve aquela questão, né, que não sei se vocês já ouviram falar, né, mas teve aquele golpe da maioridade, né? O que foi isso aí? Na verdade, de 18 anos que legalmente se determinava, passou o imperador como uma exceção. Como imperador, ele foi, né, com os 15 anos declarado já como o maior imperador do Brasil. Então por isso que houve esse golpe da maioridade, tá? E quando Dom Pedro II tomou posse, tá, como imperador, criou-se uma monarquia, né? Então que já existia monarquia constitucional. Então não era uma monarquia absolutista, tá? O que é uma monarquia absolutista? Tem alguns vídeos para vocês, mas seria no sentido de Ramsés, né? O Egito, por exemplo, né? Então, constitucional existia uma legislação e algumas questões eram delegadas. Então, Dom Pedro II, ele tinha o poder, tá? E era um pouco delegado, tá? Então, essa questão da monarquia constitucional se deu no século XIX, tá?
bem bacana compreender isso aí, tá? E foi dentro dos anos aqui de 1840 a 1800, tá? 1800, exatamente, 1889, mais ou menos 15 de novembro de 1889, tá? Ele sofreu, na verdade, aí uma queda, tá? Ele sofreu uma queda aí, que foi, na verdade, um golpe de Estado, tá? Um golpe de Estado aí, que foi a questão onde teve alguns civis, né? Líderes militares aí, né? Teve a questão do regime político aí, tá bom? Então, houve esse golpe aí, tá? E o Pedro II não quis reivindicar, não quis brigar por isso, mesmo porque ele era um pouco declinado nesse sentido mesmo, que o próximo legado não seria uma monarquia, ele não defendia essa ideia. E aí, né, em 15 de novembro de 1889, né, criou-se a República. Mas vamos aqui, ó, volta aqui, ó. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, um pouco, tá? Um pouco do que seria essa monarquia aí constitucional, tá? Agora vamos aqui, acompanha comigo, pessoal. É um sistema de governo em que o monarca, rei, né, governa um país com chefe de Estado, tá? Então ele fala que pode ser chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, tá? Deixa bem claro isso aí. Mas como nesse caso Dom Pedro II, uma monarquia constitucional, ele só tinha como chefe de Estado, tá? O que mais ele fala aqui, ó, ele era um imperador, tá, gente? Então ele mandava mesmo, tá? Então quando se fala em monarquia, ele tem algumas características bem bacanas, assim, bem claras para vocês terem em mente aí, não se esquecer. Vitalicidade, ou seja, né, até a sua morte. Trouxe aqui, por exemplo, uma imagem, né, do Emirados Árabes aqui, tá? Onde tem uma monarquia absoluta, se não me falha a memória, mas é absoluta lá, tá? Então, assim, vitalicidade até a sua morte, ele vai ter o poder. Hereditariedade, né? Ou seja, passa de pai para filho, tá ok? Então, na sua morte, o seu filho vai tomar posse, né, ou filha. Responsabilidade, não tem responsabilidade, então ele é irresponsável, ele toma os seus atos, não é punido por isso, tá? E aqui eu trago para vocês algumas formas de monarquia, que é absolutista, do Ramsés, que eu falei para você. Estamento, né, delega, né, os reinos aos feudais, tá? Não tem mais esse daqui, tá? Constitucional, o rei exerce o poder executivo nos termos de uma constituição, ao lado, né, dos poderes legislativos e judiciais. Exemplo aqui é o Japão, tá? O Japão é constitucional, tá? E parlamentar, que é o rei exerce sua função, tá? De governo e de poder executivo pelo Conselho, né, de Ministros, do Parlamento. O Reino Unido, aqui eu trouxe até a fotinha, né, do nosso primeiro-ministro, primeiro-ministro do Reino Unido. Então aqui eu trago um pouquinho para vocês o que seria essa monarquia. Em contrapartida, a forma de governo, pessoal. Marechal, né, Deodoro da Fonseca, de 15 de novembro aqui de 1888, quando teve o golpe, né, o golpe em que derrubou o Dom Pedro II, tá? Os governantes são eleitos pelo povo, tá? O que vincula essa forma de governo é a democracia. E quais são essas características? Diferente da monarquia, temporalidade de 4 anos, né, como já é conhecido, eletividade através do voto, né, que coloca a pessoa no poder, e ele tem as suas responsabilidades. Exemplo disso, né, a ex-presidente Dilma, onde sofreu a questão de crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais. Dentro da república nós temos o que? Aristocrática, que são aqueles governos pelos melhores, né? Então, quem vai governar, né? Vai ser os filósofos, vai ser os entendedores, né? Estudiosos, que não seria o correto também. Democrática, tá? E a democrática, que é o nosso sentido, tem a forma direta, totalidade dos cidadãos governa, tá? Indireta ou representativa, o povo elege seus representantes, tá? E semidireta ou mista, problemas mais relevantes, mais importantes, né? A população tem par. Então, o nosso sistema semidireta ou mista, porque às vezes, por exemplo, através de ações populares, tem uma participação direta da sociedade, tá? Mas em outras coisas não tem. Então, assim, ela é direta, no caso, semidireta ou mista, beleza? Pessoal, esse aqui é o nosso vídeo, já 38 minutinhos aí, passou voando, na verdade, mas grande relevância, entender um pouquinho mais sobre política, sobre poder aqui. Tem outros vídeos que é muito mais amplo, tá? Falando mais sobre o poder executivo, sobre a questão do parlamento, presidencialismo. É muito importante que vocês vejam no nosso canal, tem diversos vídeos para vocês aí, assistam, tá? Que é feito com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso quarto episódio do Enem, faltando só
5º episódio que vai ser chuchu, beleza? Vai ser tranquilinho, sossegado mesmo, vocês vão gostar demais, beleza? Pessoal, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que vocês achou mais relevante, o que vocês gostam mais, o que vocês queiram que falam mais a respeito. Beleza, pessoal? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, o carinho, fiquem com Deus. Valeu, pessoal!